Olá, alunos! Como o PET 3 está voltado para a literatura e sabendo que a próxima teleaula Enem será sobre modernismo, vamos falar sobre o pré-modernismo. Essa foi uma fase de transição entre as ideias e estéticas artísticas da segunda metade do século XIX e as inovações que surgiram a partir da segunda década do século XX, com o chamado modernismo. Como eu disse, o pré-modernismo foi uma fase de transição artística. Na sua produção literária, podemos notar algumas características, influências realistas, naturalistas, parnasianas e simbolistas, mas também é possível notar um reflorescimento do nacionalismo. Claro que não aquele nacionalismo utópico que caracterizou a primeira fase do romantismo. Vale lembrar também que toda manifestação artística, além de influenciar, é antes de tudo influenciada pelos acontecimentos sociais, políticos e por fatos históricos. Por isso, é essencial ao estudarmos qualquer movimento artístico e literário fazermos uma contextualização. No caso do pré-modernismo, que compreende as duas primeiras décadas do século XX, sabemos que no mundo acontecia a Primeira Guerra Mundial e que a psicanálise de Freud, a teoria da relatividade de Einstein e a terceira lei da termodinâmica, por exemplo, são dessa época. Tanto a guerra e seus efeitos, quanto essas inovações foram uma espécie de gatilho para as chamadas vanguardas artísticas europeias. No Brasil, durante esse mesmo período, consolidou-se a Primeira República, também chamada de República Oligárquica, República dos Coronéis ou, talvez o termo mais popular, República do Café com Leite. A industrialização, primeiro relacionada à indústria do café e mais tarde aos setores de alimentos, velas e sabão principalmente, também é bastante relevante para as mudanças na sociedade da época e, consequentemente, para a literatura. O pré-modernismo, como fase de transição e não como um estilo literário propriamente dito, não foi responsável por nenhuma inovação estética. As reflexões ainda eram influenciadas por teorias como o determinismo, o positivismo e o evolucionismo. Podemos perceber em escritores como Lima Barreto e Monteiro Lobato, por exemplo, um nacionalismo crítico e retratos de um brasileiro anônimo, comum. E até por isso, houve uma aproximação da linguagem real, do cotidiano do brasileiro. É possível também notar em algumas produções da época, como Sertões de Euclides da Cunha, o uso de uma linguagem técnica e jornalística. Vamos falar um pouco sobre 4 autores que se destacam no pré-modernismo. O primeiro deles, Lima Barreto. Ele foi jornalista e escritor. Publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em periódicos e revistas da época. A maior parte de sua obra foi redescoberta e publicada em livro após sua morte. O crítico Antônio Cândido ressalta o valor da inteligência voltada com lucidez para o desmascaramento da sociedade e a análise das próprias emoções. Sua produção literária está quase inteiramente voltada
para a investigação das desigualdades sociais, da hipocrisia e da falsidade dos homens e das mulheres em suas relações dentro da sociedade. Em muitas obras, como no seu célebre romance Triste Fim de Policarpo Quaresma e no conto O Homem que Sabia Javanês, o método escolhido para tratar desses temas é a sátira, cheia de humor e de sarcasmo. Outro autor de relevância é Euclides da Cunha. Ele foi militar, jornalista, escritor. Como jornalista, correspondente de guerra, cobriu acontecimentos como a Guerra de Canudos. Os escritos dessa experiência renderam-lhe a publicação de sua obra mais conhecida, Os Sertões. A obra é reconhecida por seu regionalismo e neologismo, típicos do período pré-modernista e influentes nas origens do modernismo. Apesar do destaque e da vasta obra em prosa, Euclides da Cunha teve no livro Ondas a publicação de poemas escritos por ele. Já Monteiro Lobato, todos reconhecem como autor de O Sítio do Pica-Pau Amarelo e seus personagens. Mas Monteiro Lobato, além de precursor da literatura infantil no Brasil, escreveu também contos, artigos, críticas, crônicas, prefácios, cartas. Alguns de seus contos foram publicados no livro Urupês, sua obra-prima como escritor. Além dessa obra, é também autor de O Choque das Raças, A Barca de Gleire e O Escândalo do Petróleo. Nesse último livro, demonstra todo o seu nacionalismo, posicionando-se a favor da exploração do petróleo no Brasil, apenas por empresas brasileiras. Lobato é criador do personagem Jeca Tatu, grande preguiçoso, totalmente diferente dos caipiras e índios idealizados pela literatura romântica. O surgimento desse personagem gerou uma enorme polêmica em todo o país, pois ele era símbolo do atraso e da miséria que representava o campo no Brasil. Por último, destaca-se Augusto dos Anjos, poeta. Teve toda a sua produção compilada no livro Eu e Outros Poemas. É identificado muitas vezes como simbolista ou parnasiano pelas características formais de sua obra, mas a peculiaridade da escolha vocabular e temática para os poemas, assim como características nitidamente expressionistas em seus poemas, colaboram para que Augusto dos Anjos seja identificado como poeta pré-modernista. Sua poesia chocou e ainda é capaz de chocar muitas pessoas. Por hoje é só, até a próxima!